Olá, eu sou a Bianca, estudante do nono ano da Escola Clarice Costa Conte. Bom, hoje vamos falar sobre assuntos que estão em alta nas mídias e nas plataformas de informação nacional e internacional, ou seja, um assunto mundial que preocupa cientistas e a população como um todo. Olá, meu nome é Victor, eu também estou no nono ano e estudo na Escola Clarice Costa Conte. Esse assunto que iremos tratar hoje é de extrema importância social. Traremos o desperdício da água, mudanças climáticas e como o meio ambiente reage a essas coisas. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Bom, para a gente entender tudo isso que está acontecendo, primeiro temos que entender o que está acontecendo com a água. É o seguinte, Bianca, que a água é fundamental para a sobrevivência do ser humano, a gente já sabe. Mas o que muita gente não sabe, que grande parte da sociedade não sabe, é que o desperdício da água tratada, ou seja, a água que nós utilizamos em casa, chega a 37%. Podemos dizer que nós desperdiçamos quase metade da água que temos acesso, e isso é muito preocupante. Bom, você acha que pelo fato do Brasil ter uma grande concentração de água doce, isso influencia no hábito do brasileiro? Com certeza, Bianca. O levantamento feito pela Comissão Mundial de Águas mostrou que os 500 maiores rios do planeta enfrentam problemas com a poluição. De acordo com um estudo feito pela ONG Food and Water Watch, cidades que contabilizam mais de 3,5 bilhões de habitantes vão enfrentar problemas de abastecimento de água em 2025, como consequência da poluição dos rios. Nós, brasileiros, temos uma ótica muito deturpada da realidade. Claro, sabemos que temos uma natureza extremamente bonita, extremamente frutífera. Só que muitos acham que ela será eterna. E é importante ressaltar que, caso não haja preservação, ela poderá acabar. Bom, tem algum lugar no Brasil, algum estado ou uma região específica que tenha esse gasto excessivamente de água? Olha, como agravante, as regiões Sudeste e Centro-Oeste não apenas são as maiores geradoras de energia hidráulica, como também são as que mais consomem energia e água. Essas regiões concentram 1/3 da população do país. E este é outro agravante para a gestão hídrica, porque as mesmas águas que abastecem os reservatórios de hidrelétricas também são utilizadas em outras atividades, como na indústria, na piscicultura, na irrigação, na pecuária, no turismo, transporte fluvial, residências, comércios, etc. Sobre esses dados que você falou, né, que apontam para 2025, existe algum país, algum lugar que esteja nesse ápice da crise? Em nenhum lugar o efeito duplo de estresse hídrico e mudança climática é mais evidente do que na ampla bacia dos rios Tigre e Eufrates, que inclui Turquia, Síria, o Iraque e o oeste do Irã. Segundo algumas imagens de satélite, Bianca, a região está perdendo água subterrânea mais rápido do que qualquer outro lugar do mundo. Bom, e a política, ela vai acabar se envolvendo alguma hora ou ela vai deixar lá? Com certeza ela vai se envolver de forma direta. Muitos observadores, como Van der Heyden, por exemplo, dizem que se não há água, os políticos vão tentar controlar esse recurso e é possível que comecem a brigar por ele. Ao longo do século XX, o uso mundial da água cresceu mais do que o dobro da taxa de crescimento populacional. E toda essa dissonância está levando atualmente muitas cidades a racionar água, desde Roma até cidades do interior do Brasil. E essa crise de água tem estado todos os anos, desde 2012, entre os 5 maiores perigos na lista de risco global por impacto do Foro Econômico Mundial. Bom, outro ponto importante é que a ONU e outras ONGs e instituições lutam contra essa falta de desenvolvimento sustentável e a má conscientização. Bom, temos também a Agenda 21, que existe 179 países participantes, que eles entram em acordo, né, em um documento que tem mais ou menos uns 40 capítulos e constitui vários objetivos para todos esses países participantes. Também temos outros pontos da ONU que ela escolheu alguns países, né, que estavam com mais defasagem e colocaram alguns objetivos específicos para cada país, para que até 2030 eles terminassem e tivessem uma melhora nessa defasagem. Bom, e socialmente, né? Socialmente, como é que está acontecendo sobre essa água? Seguinte, Bianca, à medida que aumenta a demanda por água, também cresce a escala dos potenciais conflitos. As últimas pesquisas sobre esse tema mostram que a violência relacionada com a água está aumentando com o tempo, porque o crescimento da população e o desenvolvimento econômico estão impulsionando a crescente demanda por água no mundo todo. E, ao mesmo tempo, as mudanças climáticas estão diminuindo o abastecimento de água
e fazendo com que as chuvas sejam mais erráticas em muitos lugares. Temos, por exemplo, as famosas guerras d'água, que acontecem exatamente naqueles países entre África e Oriente Médio de falta de água, escassez de água, em que povos lutam para ter territórios onde a água chega com mais facilidade. E isso mostra a dificuldade que existe nesses lugares. Em 2017, secas severas contribuíram para a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Foram mais de 20 milhões de pessoas na África e no Oriente Médio que se viram obrigadas a abandonar suas casas devido à escassez de alimentos e aos conflitos envolvendo acesso à água. Isso demonstra de que a falta de água interfere também socialmente, politicamente e economicamente, pois diversos desses 20 milhões de econômicos foram para outros países e os países que o receberam não havia infraestrutura suficiente para suportar tanta gente, o que causou um caos econômico. Inclusive, essa falta de água não é só das indústrias e do consumo próprio, e sim também do aquecimento global, que é um resultado de acúmulo excessivo de gases no efeito estufa na atmosfera. A gente também tem outro ponto, que é o efeito estufa, que é um fenômeno natural do aquecimento térmico da Terra, igual ao nosso corpo, que ele normalmente tem por volta de uns 26,5 graus. E esse fenômeno, né, o efeito estufa da Terra, é essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência de seres vivos. Também temos outros exemplos, como o derretimento das geleiras, elevações dos níveis do mar e também lugares que tinham climas fixos, temperaturas fixas em determinados tempos do ano, ficou tudo desregulado e Bom, só pontuando algo que você disse, Bianca, que é interessantíssimo como um ciclo leva ao outro. A escassez de água por responsabilidade humana traz problemas nas mudanças climáticas, que traz todos esses problemas que você comentou agora, que também trazem resoluções econômicas e sociais para os países, o que é muito interessante, que esse ciclo precisa ser quebrado. Bom, além como esses objetivos, como a Agenda 21, as ODS e o contrato que a ONU fez com alguns países, que estipulou um tempo até 2030, nós também temos outras maneiras de prevenir esse descarte inconsciente da água, mas só que esse é mais voltado para o meio ambiente, não para a água em si, apesar de ter alguns pontos, na verdade. Mas e a água? Tem algum específico? É o seguinte, Bianca, órgãos públicos e empresas privadas vivem nessa tentativa. Por exemplo, existe aquele processo que é tão conhecido, chamado adessalinização, que envolve a remoção do sal da água do mar e a sua filtragem para produzir água potável de qualidade. Só que, no entanto, esse processo consome muita energia. E os combustíveis fósseis, comumente usados, contribuem para o aquecimento global. Essa moura tóxica que produz polui os ecossistemas costeiros. Então, a gente percebe de que não é de uma facilidade desse nível. A melhor forma ainda é conscientizar a população e preservar a água. Inclusive, sobre essa dessalinização da água, ela também acaba não sendo tão acessível para alguns países emergentes, o que também pode ser um problema. Exatamente, Bianca. Bom, ficaremos por aqui. Nós agradecemos a oportunidade de dar nossos pontos de vista, nossas opiniões sobre esses determinados assuntos. Esperamos que vocês estejam mais conscientes. Muito obrigado.